Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai ver a movimentação do mercado no dia de hoje. Vamos colocar uma regiãozinha nova devido a essa movimentação rápida aí que o mercado fez, né, para cima, né, um spike aí, uma movimentação bem rápida de subida e descida. Deixou regiões aí bem importantes para a gente. Na verdade ele veio confirmar uma região harmônica que a gente já previa aí nessa região. Então a gente vai deixar ela marcada para caso o mercado volte e você consiga operar aí com mais segurança essa faixa de preço do índice. Tá joia? No Telegram, na parte da manhã, eu deixei alguns comentários da movimentação aí, mais ou menos, acho que até umas 11 horas, 11, 11 e meia, não me lembro. E foi um dia aí bem lateral, fora esse período aí das 10, 11 horas, né? Mas, como a gente consegue operar tanto lateralização, né, que eu chamo de compressão ou expansão, né, quando o mercado está em tendência, a gente teve várias oportunidades de operação no dia de hoje, principalmente por causa das exaustões. E além das exaustões padrão, né, nós tivemos muitas microexaustões que daria para a gente aproveitar essas microexaustões para conseguir fazer mais scalping e alavancar aí os ganhos durante todo o dia praticamente. Tá? Então vamos colocar aqui as marcações, né? Estudo. Então essas são as marcações que a gente está trabalhando, né? Às vezes a gente ajusta alguma coisinha, não está tendo necessidade de ajustar tanto, né? Se vocês olharem, elas estão bem precisas. Se você olhar, por exemplo, no dia de hoje, né? Você vê que até o arranque foi em cima da marcação. O que eu quero dizer com isso? Quando o preço chega numa marcação e dessa marcação ele parte, né? Então, se você for ver aqui, ó, né? Ele já abriu aqui, depois na volta, ó, ele parou certinho aqui na nossa marcação, né? Aqui ele ficou depois sobre a nossa marcação praticamente o dia inteiro, e aqui no final do dia ele veio com um pouquinho mais de força, porque aqui embaixo a gente também tinha uma região harmônica, tá? E geralmente quando o preço encontra as regiões do contexto, caso ele precise passar dessa região, ele precisa fazer uma certa força. Eu vou colocar aqui o volume para ficar um pouquinho mais claro, né, visualmente, para vocês entenderem. Dar um zoom aqui colocar o dia de hoje aqui, mais em evidência, tá? Para a gente focar nele. Então vamos lá. Bom, então aqui deixa eu jogar para cá. O mercado ele já abriu aqui, bem em cima da nossa marcação, né? Fez um candle relativamente grande, mas uma movimentação fraca. Você pode ver que a movimentação no começo do dia ela foi bem fraquinha, ó, né? E formando essa compressão aqui. Aqui ele já mostrou algum contexto para a gente, né? Principalmente nessa região superior aqui, ele mostrou uma exaustão, uma microexaustão. Daria para a gente operar, né? Pessoalmente eu não opero, vocês já sabem disso, né? Uma exaustãozinha aqui em cima e depois uma exaustão inclinada aqui e depois ela poderia ser extrapolada
Opa, mais aqui para baixo, tá? Para pegar mais trades aqui, usando aí a volatilidade do mercado em cima da nossa região. Tá joia? Enfim, depois que ele saiu dessa compressão, ele rasgou com muita força aqui, né? Dá pra gente ver o acréscimo de volume nessa região para jogar o preço lá em cima. E aqui ele fez uma movimentação bastante importante. Por quê? Porque aqui a gente tinha, apesar que eu não coloquei para vocês, né? Algumas coisas eu não coloco para não poluir, mas aqui a gente tinha já definido uma região harmônica, tá? E logo abaixo aqui dessa região, dessa linha aqui de baixo, a gente também tinha uma região harmônica, tá? Uma regiãozinha harmônica aqui, dando relevância. Lembra que eu trabalho muito com confluências, né? Então, quando a gente uma técnica que a gente tem no método, ela recebe a força de outra técnica, eu chamo isso de confluência, e quando as confluências acontecem, aumenta ainda mais a nossa percepção do mercado e a gente consegue tirar mais proveito dele, tá? Então, como o mercado não estava aqui em cima ainda, eu não tinha colocado para vocês essa região harmônica aqui de cima, né? E como aqui também já tinha uma marcação, a gente tem uma região harmônica bem colada com essa marcação aqui, eu não coloquei. Mas eu vou falar dela para você ver, através do volume, né, o que o mercado fez. Enfim. Então aqui, né, nessa movimentação do começo do dia, a gente começou a ver micro exaustões aqui em cima e micro exaustões aqui embaixo. E quando ele chega aqui, ele faz uma bela exaustão. Porém, muito difícil, igual eu coloquei lá no Telegram, né? Muito difícil de ser executada. Por quê? Porque ele já teve um candle aqui. Logo na sequência, um candle muito forte. Que pode, dependendo de como você vai fazer a entrada, ele pode inviabilizar a entrada, porque ele já vai te jogar lá para cima, né? Rompendo aqui, ó, duas regiões, né? Uma horizontal e outra inclinada. A gente já sabendo que aqui em cima tinha uma região harmônica, né? E as regiões harmônicas elas são muito fortes, né? Ela é maiorzinha do que essa, tá? Mas eu dei uma atenção porque é o local onde eu vou colocar a linha aí para a gente trabalhar para o futuro. E as regiões harmônicas elas são muito fortes e o mercado já jogou para lá. Então seria uma região para a gente esperar um pouco, né? Ver o que o mercado iria fazer para a gente ter uma entrada. Então, como ele saiu de uma região bem forte aqui de baixo, já com uma exaustão e já jogou lá para cima para uma outra região harmônica, lembrando que aqui a gente tem uma região harmônica, lembra? Saiu de uma e foi para outra, fica meio perigoso a gente já ter entrado na compra aqui, porque ele poderia reverter, talvez às vezes ele reverte imediatamente, aqui ele demorou um pouquinho, mas ele fez a reversão, tá vendo? Essa reversão aqui, voltando para a região harmônica aqui de baixo, tá? Mas se você tivesse esperado, por exemplo, ele deixou para a gente aqui uma outra exaustão, bem aqui, que daria para entrar tranquilamente. E se tivesse entrado aqui, poderia ter pego toda essa volta aqui do movimento. Aqui, se não me engano, né, quem conseguiu entrar bem aqui no início da exaustão, deu para pegar aqui praticamente uns 1000 pontos, né? De 500 a 1000 pontos, 1100. Deixa eu dar uma olhada no Telegram que eu coloquei. Isso. Mais ou menos aí de 500 a 1100 pontos, tá? Dava para ter pego. E na volta também,
né? Porque pegou um pouquinho mais para baixo, mas ele veio aqui mais para baixo, tá? Então daria para pegar a mesma quantidade de pontos aí tanto na ida quanto na volta. Muito bem. Depois que ele fez toda essa movimentação, a gente percebe que o mercado já deu uma acalmada aqui, né? Ele já deu uma acalmada e veio fazer um platô até o final do dia, tá? Às vezes um pouquinho mais baixo, né? Às vezes um pouquinho mais alto. Mas mesmo assim, comparado à movimentação mais forte do dia, foi bem fraquinho. Isso também que contribuiu para essa compressão ao longo do dia todo, tá? Então, dando sequência aqui, né? Eu já tinha falado para vocês que aqui a gente teve microexaustões, né? Um período grande de microexaustões, dando várias entradas aqui para quem para quem está com técnicas de scalping, né? Ou para quem se sente confortável em técnicas de scalping, né? Então, o pessoal que está no método, isso que é interessante, porque dependendo do perfil da pessoa, ela consegue operar o que ela se sente mais confortável. Então, nós temos pessoas que operam scalping, nós temos pessoas que operam tendência, né? E por isso do nome, né? Caso você não sabe, lucrando a toda hora, porque toda hora o mercado te dá oportunidades de entrar e entrar com entrar e tirar resultados favoráveis dele, né? Então aqui a gente tem uma região de microexaustão que dava para ter pego aqui várias oportunidades na venda aqui, né? Tranquilo? E aqui, né, além dessa região de contexto, essa linha vermelha que a gente tem uma outra região de contexto que são regiões mais imediatas, que é a região harmônica, e além disso nós temos algumas exaustões aqui embaixo, tá? Nós temos, deixa eu ver, uma aqui, exaustãozinha aqui, outra aqui e outra aqui, tá? Que está aqui na volatilidade dessa região. Então, todos esses movimentos eles vêm da contexto, né, vem dar contexto para movimentação que a gente teve aqui, ó, lá no começo do dia, beleza? Então por isso que eu falei que essa movimentação foi bem importante, né? Importante também porque ela foi uma movimentação, a base de uma movimentação muito forte. E então o mercado ficou preso aqui entre uma região, né, aqui na parte de baixo e aqui uma região na parte de cima. Bom, e aí no final do dia, quando o mercado ele vem, né, testar a região harmônica novamente, depois de ter passeado aqui em cima, ele deixa uma exaustão aqui na parte superior, tá? Dando possibilidade de fazer esse movimento. E quando ele vem fazer esse movimento, né, a gente percebe, né, que esse movimento aqui ele vem acrescido aqui de um aumento de volume, né, ó, quando ele começa e quando ele termina. Aí ele vem e faz um pullback na região, ele sai da região e vem fazer aqui novas movimentações. Então estava bem no final do dia. Eu pessoalmente eu também não gosto de movimentações no final do dia, tá? Às vezes eu acho que elas falham mais do que as movimentações durante o período
período anterior, né, do decorrer do dia aí. E, enfim. Então foi essa movimentação básica que o mercado fez. Então as movimentações mais importantes foram aqui, né, a partir das 10 horas. O meio do dia, essa compressão deu inúmeras oportunidades. E no final do dia aqui, né, ele deu uma oportunidade que bem tranquila de operar. Poderia ter entrado na exaustão, poderia ter entrado no pullback para pegar movimentações mais longas, com alvos e tudo mais. Tá? Então, geralmente, quando você olha o mercado, parece que ele está bem difícil. Né? Mas quando a técnica vai mostrando para você as regiões e os momentos que o mercado vem fazendo durante toda a movimentação, as coisas começam a ficar mais claras e você começa a aproveitar a movimentação do mercado do seu favor. E esse é o intuito de quem vai operar no mercado e quem vai operar o day trading, por exemplo. Né? Esperar as oportunidades e entrar na hora certa. Tá joia? Então é isso aí, pessoal. Não vou me estender muito. Já deu uns 16 minutos aí. Então é isso aí. Já sabe, se você não está inscrito no canal, se inscreva aí, né? Ativa o sininho para o YouTube te lembrar de toda vez que o vídeo é divulgado. Ou você pode também se inscrever no grupo do Telegram, entrar no canal do Telegram, e lá eu coloco algumas coisas a mais, né? Como eu coloquei hoje, alguma coisa mais próxima do tempo real. Né? Então depois que eu fiz as operações aqui, peguei um tempinho, já falei sobre essa movimentação de alta aí, essa movimentação forte de subida e descida, né? Com algumas regiões aí de exaustão. Enfim, é mais rápido de você ficar por dentro das coisas, tá? E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e dá para fazer os comentários também lá no grupo do Telegram, beleza? Então é isso aí, pessoal. Encerrando por aqui. Amanhã tem mais. Valeu.